inicio a entrevista hoje com um grande baterista, um dos caras que é referência aqui no estado do Pará, Thiago Belém. E aí, pessoal, prazer estar aqui falando com vocês. Enfim, uma entrevista meio da correria, né? Correria grande, mas essa é a realidade da vida do músico. E tá sendo muito bacana falar assim, mostrar assim, estar aqui no carro. Por causa da correria, né? A vida é corrida, gente, demais. A gente tá tentando gravar isso já faz 3 dias. E a correria é demais, a gente sabe. Exatamente. Que é um músico muito requisitado aqui no estado, né? Ele tá sempre trabalhando, graças a Deus, né, Thiago? É isso aí, é muito trabalho, não é frescura, é trabalho. Certeza. Só não dei a entrevista antes porque não é frescura, é trabalho. Certo. Quero agradecer o Thiago aqui por ter aceitado fazer essa entrevista, né? Mesmo com todos os contratempos, mas aceitou, um cara bem humilde, simpático, que eu sou fã e admiro demais o trabalho. Imagina, meu irmão, obrigado. Muito obrigado. Correria é essa aí, enfim, fico feliz por fazer o que a gente faz, né? Com certeza. É trabalhoso, viver de música é trabalhoso pra caramba, mas a gente ama fazer isso. Prazeroso demais. E é isso. Com certeza. Então, Thiago, para dar início nessa entrevista, eu gostaria de saber como você iniciou na música, quais foram os seus primeiros passos na música. Bem, assim, eu sempre falo isso, eu não vim de uma família de músicos, né? Normalmente eu viria, sei lá, meu pai era músico, minha mãe, enfim, eu não vim de uma família de músicos, acho que eu fui o primeiro músico da minha família, né? E assim, começou, eu ia pra igreja com a minha mãe e lá tinha, né, questão nessa época lá estava começando a ter um trabalho de big band, né? Então era muito legal ver a galera tocando instrumento de sopro e tal. E eu pequeno ainda, nessa época eu tinha o quê? 12 anos. Mesmo não tendo nada a ver com a banda de lá, eu ia pra lá e ficava no meio, olhando tudo aquilo. E aí, bicho, eu comecei a me interessar pela bateria. Comecei a pegar mais aulas com um baterista da igreja lá que tocava, até que chegou um dia que ele não pôde ir, né? E eu, como estava lá no meio, sempre olhava e tocaram uma música lá que eu sabia tocar. E aí, bicho, comecei ali e desde então nunca me lembro de ter feito outra coisa da vida a não ser música. Maravilha. E é por aí. Boa, Thiago. E quem foram seus professores? Depois de ter passado por esse processo, né, de musicalização, qual foram as suas escolas, seus professores? Bem, volto a falar, né? Eu comecei a fazer aula primeiro com esse rapaz que tocava lá na igreja, que era o Williams. Depois eu entrei no Carlos Gomes, estudei com o professor Mariano, um grande amigo. Inclusive nos encontramos agora há pouco ali no estúdio, né? E depois desse período eu me mudei para São Paulo. E viver em São Paulo foi um grande aprendizado, assim, não só como músico, mas principalmente como pessoa, cara. Porque sair da casa dos teus pais e ir viver de música na maior cidade do país não é algo tão simples assim. Então, quando eu mudei para São Paulo, lá fiz aula, fiz amizade com vários grandes músicos que eu sempre via nas revistas. E assim, estudei com o Douglas Las Casas, com o Cristiano Rocha, com o Giba Faveri, com o Nenê, com o Cuca Teixeira, com a Vera Figueiredo. Cara, enfim, com um monte de gente que hoje em dia eu tenho o prazer deles me chamarem de amigos, né? E assim, isso me deixa muito feliz e muito honrado. E eu sempre que tenho a oportunidade de falar, falo deles com muito carinho, assim como o Williams, como o Mariano, que também foram pessoas que me ajudaram bastante. E eu tenho a consciência de que tudo que eu aprendi, muita coisa que eu aprendi até hoje, eu devo a eles, assim. Eles me mostraram os caminhos e desde então a gente vem tentando trilhar, né? E, enfim, esses foram os professores que me ajudaram bastante. Fora outros amigos que eu aprendo hoje em dia também, né? Que não são meus professores em si, mas que eu aprendo muito com eles, vários bateristas do Brasil inteiro. Eu tenho o prazer de chamar de amigo e de amigos e continuo aprendendo com eles e, enfim, com muitos bateristas que não são professores em si, entende? Mas que eu aprendo com eles por conversa, por experiência, por troca de figurinha, enfim. Então, meu muito obrigado a todos esses bateras, essas pessoas, esses músicos que me ensinaram e que seguem me ensinando até hoje. Show de bola, Thiago. Quem são suas referências hoje, Thiago? Olha, pô, tem vários, hein?
Referências que tu diz de quê? Tipo, sobre estilo, sobre técnica. Cara, vou te dizer que eu tenho várias referências, assim, mas eu puxo a sardinha para a música brasileira, assim, para os bateras que representam a música brasileira aqui e fora do país. Em 2010 eu tive a oportunidade de tocar com o Celso Pixinga no Festival Baixo Brasil, e nesse festival vieram alguns professores da Berklee. Enfim, a gente foi a penúltima atração e eles a última. Com eles veio um baterista americano chamado Don Moyo, e na época, enfim, eu estava estudando bastante. E aí no final do show eu fui falar com o Dom Moyo e falei: pô, Dom, você me viu tocar, pô, me dá uma dica aí, que tu acha que eu posso melhorar, não sei o que. E ele falou pra mim assim: cara, você tá tocando muito bem, parabéns, uma técnica incrível, mas você precisa criar a sua própria verdade, sua própria identidade, né? Tudo isso que você tocou é legal, mas são outras coisas de outros bateristas. Você precisa criar a sua música. Qual que é a sua música? Qual que é a sua verdade? E, cara, aquilo, pô, mudou a minha cabeça, assim, que eu falei: meu irmão, pô, é verdade. Qual a minha música? O que eu vou oferecer? O que eu vou mostrar para as pessoas? Então, a partir daí, bicho, eu comecei um processo de busca sobre mim, sobre a minha verdade musical, o que eu iria criar, o que eu iria fazer. E, assim, eu não gosto de dizer que eu toco, mas eu arranho um pouco de violão. Então, a partir daí, eu comecei a compor músicas que eu achei que saíam de dentro de mim mesmo, né? E nesse meio, tive conversas muito especiais com vários bateristas, amigos meus, que, como eu te falei, né, bateristas que representam a música brasileira, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. E, enfim, com a conversa com eles, com as minhas composições, com meus estudos de bateria, surgiu o meu primeiro disco instrumental, que é o Influências. Não sei se dá pra ver aí. Show de bola, né? O Influências, ele tem uma característica de música brasileira, mas com um pensamento globalizado. Quer dizer, os grooves de bateria são grooves interessantes, não são grooves pitorescos, né? Enfim. E muitos desses grooves, dessas músicas, foram algo que também foram inspirados nesses bateristas brasileiros. Eu falo de quê, por exemplo? Douglas Las Casas, Kiko Freitas, Vera Figueiredo, Lilian Carmona, Nenê, do Ribeiro, enfim, tem vários outros, né? Tantos outros bateristas, mas eu cito principalmente esses. Ramon Montagnais, um grande amigo também. Esses bateristas me influenciam, porque eles mostram a riqueza da música do Brasil, colocando cada um a sua linguagem, mas enriquecendo a música do Brasil, né? Eu vejo que hoje em dia a molecada não se liga muito nisso. A molecada quer copiar muitas coisas de fora e, né, enfim, a molecada só quer copiar isso e acaba esquecendo de mostrar sua própria riqueza. Em 2013 eu tive a oportunidade de abrir um workshop de um grande baterista americano chamado Aaron Spears. O Aaron é um cara famosão do mundo inteiro, todo mundo conhece o cara. E na passagem de som, ele ia tocar depois, eu ia tocar primeiro. Então ele passou o som primeiro e eu passei o som depois. Na montagem do palco tava a bateria dele num lado e a minha do outro. E aí, como ele passou o som primeiro, parará, enfim, tocou pra cacete. O cara toca pra caramba. E aí, quando ele terminou a passagem, o técnico disse: beleza, Aaron, agora Thiago, vamos passar. Simplesmente ele cruzou o braço e ficou olhando assim. Eu falei: caraca, bicho, o cara vai sair, o que eu vou tocar? O cara tocou pra caramba. Aquela sensação, né? Sobrou o que pra fazer? E aí, bicho, eu meti ficha na música brasileira, meu irmão. No carimbó, no samba, no banguê e tal. E o que aconteceu, bicho? Ele achou aquilo incrível, pegou o celular dele, veio pro meu lado e falou assim: você deixa eu filmar isso? Aí eu falei: claro que sim, né? Enfim, moral da história, bicho. Um mês depois ele me liga pedindo aula, querendo que eu ensinasse aquilo pra ele, porque ele achou aquilo fantástico. E eu falei: claro que ensino, também eu queria que você me ensinasse alguma coisa. Então o Aaron se tornou um amigo, que a gente trocou figurinha, me mandei aula pra ele, ele me mandou aula, né?
E o que é importante ressaltar disso? A riqueza da música brasileira. Não interessa, o cara toca pra caramba, mas ele ficou boquiaberto por causa da música brasileira. Então quando você me pergunta quais são as suas referências, suas influências, todo e qualquer baterista que mostra a riqueza da música do Brasil aqui e no exterior. Show de bola, Thiago. O Thiago citou aí dos discos dele, né? E você lançou 2 discos, não foi, Thiago? Não, eu tenho lançado o meu disco instrumental, que é o Influências. Depois eu tenho 2 DVDs. Né? E agora estou lançando um método de bateria, que é o Batuque Brazuca. Show de bola. Tô com a capa aqui, ó. Em breve aí, hein? Quando é a estreia, Thiago? Então, o Batuque Brazuca, eu tô muito feliz porque eu vou lançar e fazer o lançamento oficial em São Paulo, em 2 lugares que eu acho incríveis. A EMT, Escola de Música e Tecnologia, uma das maiores escolas de música do Brasil. E vou lançar na Unesp, né? Universidade de São Paulo. Enfim, sem palavras, né, para dizer isso. Isso mostra assim, o quão eu tô feliz, porque não é tão fácil um baterista daqui de Belém do Pará, com certeza, escrever um método e lançar, né, na maior escola e uma das maiores universidades do país. Então, bicho, realmente, eu tô muito feliz. E, enfim, o Batuque Brazuca vem aí esse ano e eu tô querendo mostrar ele pro máximo de pessoas que eu puder, e, enfim, poder ajudar com as minhas experiências. Ele surgiu de uma experiência minha, que eu sempre fui um cara muito estudioso, sem falsa modéstia, sempre me esforcei muito para estudar. E na época intermediária ali, que a gente já domina todos os rudimentos, parará, eu sentia a necessidade de fazer música com tudo que eu sabia, com os rudimentos que eu sabia. Então eu tive muita dificuldade e, enfim, acabei criando meio que essa metodologia que ajuda você a transformar os seus rudimentos em música. E, lógico, puxando mais uma vez para a nossa praia, ritmos brasileiros. Batuque Brazuca é você pegar o seu rudimento simples, transformar ele em ritmos brasileiros de uma maneira bem bacana. E eu tenho certeza que você, baterista, não vai se arrepender de adquirir o Batuque Brazuca. Porra, os melhores, né? Beleza, Thiago, show de bola, né? Isso é gratificante, né? Tanto para você quanto para o Estado ter uma referência, ter uma pessoa que represente nós fora daqui. Agora chegou aquele momento que as pessoas que admiram o trabalho do Thiago têm a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, têm a oportunidade de conhecer um pouquinho, né, da vida dele. E aqui temos a pergunta do nosso amigo, querido trombonista Benedito Júnior, né? O Benedito pergunta aqui: sabemos que ele não para, é show todo o tempo e viagens. Como ele faz para conciliar profissão e família? E aí, Thiagão? Boa pergunta, hein? Cara, a primeira coisa é, graças a Deus, eu tenho uma família que é muito parceira, assim, né? Uma família que entende que isso não é uma diversão em si, isso é um trabalho que eu sempre levei muito a sério. Eu gosto de deixar bem claro o seguinte, meu irmão: para as pessoas levarem a sério e respeitarem seu trabalho, você precisa demonstrar para elas a importância que isso tem na sua vida. A minha família, desde que vou falar primeiramente da minha mulher, a Marília. Desde que a gente se conhece, eu faço música, eu trabalho com música, e eu sempre deixei claro para ela a importância disso para mim, e sempre mostrei para ela que isso é um trabalho e que, enfim, que às vezes eu preciso viajar como um piloto de avião, como uma aeromoça, enfim, né? Essas pessoas precisam viajar. Então, assim, a gente precisa viajar, a gente precisa trabalhar. Faz parte do trabalho e, enfim, é muito legal que a minha família compreende isso e me apoia, né? Mas isso eu deixo bem claro. É importante que a gente demonstre para as pessoas a importância disso e que a gente dê total segurança na questão de dizer assim, ó, tem muito músico que sai por aí para tocar, diz que vai chegar a tal hora e não chega, e passa e chega só no outro dia, né? Então, assim, comigo isso não funciona, ó, é isso aqui, eu vou trabalhar aqui, é isso, eu viajo tal dia, parará. Como fazer para conciliar? Você viu, né, a correria que é, né? Cara,
bem correria. É ensaio, é trabalho, é aula, né? É aula, é ensaio, é trabalho, é show, né? Enfim. Correria. Mas graças a Deus eu tenho uma família muito bacana que me respeita e compreende e me apoia acima de tudo. Show de bola, Thiagão. Temos aqui a pergunta do Gabriel, né, o baixista. Ele pergunta: como ele pensa em relação ao cenário musical em Belém, no sentido de viver de música em Belém? Polêmica essa, né? Cara, vou te dizer o seguinte, vou te dizer a maior verdade. Aliás, eu sempre falo isso, e isso é a maior verdade que existe. Viver de música não significa só tocar. Verdade. Quando a gente fala em viver de música, isso é muito abrangente, porque um dono de loja de instrumentos vive de música. É verdade. Um instrumentista vive de música. Um dono de estúdio vive de música. Um dono de sala de ensaio vive de música. Um dono de escola de música pode não saber tocar uma nota, mas ele vive de música, né? Então, assim, o que eu penso sobre o cenário de viver de música em Belém? Cara, vamos falar primeiro da questão musical. Infelizmente, nem sempre dá pra gente viver tocando o que a gente gosta. Às vezes a gente tem que tocar o que a gente não gosta, porque isso faz parte do trabalho. Verdade. Eu falo por mim, eu sou freelancer, sou sideman, toco com um monte de gente, graças a Deus. Procuro sempre oferecer o que há de melhor em questão de material e em questão de material humano, né? Eu sempre tiro as músicas, sempre pesquiso, sempre procuro tocar da melhor maneira possível. Mas nem sempre eu toco músicas que eu gosto. Aliás, na maioria das vezes eu toco músicas que eu não gosto. Mas isso faz parte do trabalho. Com certeza que acontece. E dentro do trabalho só de tocar, eu tenho duas visões. Eu tenho a visão da profissão, que é você tocar para ganhar dinheiro, não interessa o que seja. E a profissão carreira, que é você trabalhar o seu nome, sua imagem, seus discos, seu DVD, né? Dentro dessa visão tem esses dois caminhos que eu também procuro trabalhar da melhor maneira possível. Dentro desses dois caminhos existem outros caminhos que nós comentamos inclusive, né? Por exemplo, caminhos de patrocínios de marca, caminhos de merchandise, caminho, né? Enfim, um monte dessas opções. Então, assim, viver de música, ela não se resume somente a tocar. Tolo é o músico, na minha opinião, lógico. Tolo é o músico que só quer tocar, porque ele hoje em dia, até para tocar, pro cara tocar, o cara precisa saber mexer em rede social, o cara precisa saber o mínimo de tirar uma foto legal para divulgar. Para divulgar. Importante. O cara precisa saber um mínimo de edição de foto, sei lá, editar uma fotozinha para ficar legal, vídeo, enfim, né? Então hoje em dia a gente tem que fazer um monte de outras coisas que vão além do tocar. Fora o tocar bem, meu irmão, é sua obrigação, não tem nem o que contestar em relação a isso. Então, uma dica que eu dou para você que quer viver de música, não só aqui em Belém, mas em qualquer lugar do mundo, é você ser inteligente, tocar bem, ser inteligente, saber se comunicar com pessoas, com diferentes pessoas, com um contratante, com um produtor, com um músico, com um dono de loja, enfim, né? Em relação a outras coisas, por exemplo, eu toco, mas também trabalho com aula, trabalho com educação musical. Isso também é viver de música, embora não seja tocar um instrumento em si, mas você educar outras crianças, outras pessoas, isso também é um trabalho. Com certeza. E hoje em Belém isso tem crescido bastante, que bom que tenha crescido bastante, e vejo isso com muitos bons olhos. Então, outra dica que eu dou para você, músico: se qualifique, faça uma faculdade, faça um curso, busque aprender, não só de tocar o instrumento em si, mas busque aprender de outros meios de se viver de música, dar aula, faça uma faculdade, estude, não tenha preguiça de estudar, estude, se qualifique, tenha um diploma, porque assim, não adianta você tocar pra caramba se uma escola precisa de um professor que tenha diploma. Então, obviamente, você não vai conseguir pegar essa vaga porque você não tem um diploma, né? Então, seja um bom músico, seja pontual com os horários, aprenda as músicas que você tem que ensaiar,
se dedique, invista num bom equipamento. Um bom equipamento não é frescura, não é luxo, é necessidade. Você deve oferecer o que há de melhor em material humano e também em material para você tocar. Estude, pesquise, se forme, estude, faça cursos, procure aprender, pesquise na internet, converse com pessoas, compartilhe com pessoas. Nós tocamos para as pessoas, nós convivemos com pessoas, nós fazemos músicas com pessoas e para pessoas assistirem. Então, cenário musical é você saber se relacionar com as pessoas, sendo inteligente e sempre procurando aprender. Show de bola, Thiago. É isso aí. Então, essa foi a entrevista, né, com o grande Thiago Belém. Obrigado, Thiago, mais uma vez por ter aceitado, né? E foi muito legal conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória, né, um pouquinho dos seus projetos. Isso é muito legal. Ok? Bacana. Obrigado por compartilhar isso com a gente. E você de casa, obrigado por ter assistido até aqui, né? Conhecer um pouco da história desse cara e acompanhar nosso trabalho. Continue aí acompanhando a gente no YouTube, na fanpage do Facebook, ok? Não se esquece de se inscrever, né, no canal e curtir a página no Facebook, beleza? Ajude a propagar mais música boa nesse país, beleza? Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigado, um prazer mais uma vez falar com vocês aqui. Espero ter podido ajudar em alguma coisa. Se você se identifica com isso, também convido a você a se inscrever no meu canal, Thiago Belém, só procurar lá, não tem H, T-I-A-G-O, Belém. Esse ano o meu canal vai voltar com um monte de vídeo, muitas coisas legais que eu estou produzindo. Show de bola. Enfim, quero agradecer a você que compartilha de música, se inscreva no canal. Eu sempre agradeço em primeiro lugar a Deus. Eu sempre falo que tudo que a gente tem, que a gente acha que a gente tem, que a gente acha que a gente sabe, não é nosso. Todo e qualquer talento é algo emprestado por Deus. Quando a gente morrer, nós não vamos levar isso. Então é emprestado. Agradeço, enfim, a minha família que me apoia. Agradeço a várias companhias que são sonhos realizados para mim e que me apoiam e apoiam diretamente o meu trabalho. Pro Drums, pro Brasil, marca de bateria incrível. Pro Sabian Brasil também. Luen, Dudu Portes nas peles. Spanking com as baquetas. Kadoshi com microfone. Torelli com acessórios de percussão. Show. Gavazzi, Case. Pulsar Studio. Produz a criatividade. Clube do Baterista, camisa, enfim, manda as camisas pra mim. Santo Ângelo de Cabos. Urbano Representações. Equipo Brasil. Que mais? Acho que é só, enfim. Boa. Um monte de gente, quero agradecer demais, sempre o pessoal que me apoia. Muito obrigado. A correria é essa, viver de música não é fácil, mas Verdade. a gente é doido e a gente ama fazer isso. E a gente faz isso com muito amor. Valeu! Valeu, Thiago Belém. E aí, pessoal, aqui é o Thiago Belém. Para mim é um prazer estar falando mais uma vez aqui no programa Música S.A. Bem, a minha dica de hoje é para você, batera, que quer criar um groove interessante. A maioria das vezes que eu vejo bateristas tocando semicolcheia no chimbal, eles usam as duas mãos dessa maneira. 1, 2, 3, 4... A minha dica é que você abra um pouco a cabeça e comece a criar grooves interessantes a partir disso. Simplesmente eu vou passar a minha mão direita para o chimbal aéreo e vou trabalhar a semicolcheia entre mão direita e pé esquerdo. Mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4... Fica muito mais interessante e a mão esquerda fica livre para fazer notas fantasmas ou para criar outros grooves, mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4... Para fazer esse groove, eu estou usando uma máquina que é muito legal, uma máquina de chimbal da Pro Eliminator, que ela tem os rolamentos que simulam o pedal de bumbo. Ou seja, você tem a mesma velocidade de um pedal de bumbo,
numa máquina de chimbal. E também estou usando aqui uma máquina de chimbal aéreo da Pearl, é a CLH-1000, que tem uma base bem robusta e te dá muita segurança na hora de tocar. Gostou da dica? Estude, pratique, o céu é o limite.